Pai do Senhor a todos, aqui quem fala é o Pastor Alex e esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Pregadores da Luz e hoje eu estou aqui para fazer juntamente com vocês uma reflexão bíblica da Palavra do Senhor. Eu quero deixar um texto da parte de Deus para o seu coração que se encontra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso de número 8 diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Somente até aqui apenas esse versículo da Palavra de Deus que foi relatado pelo apóstolo Paulo. Eu gostaria que você refletisse nesse texto juntamente comigo. É um texto extremamente importante para a nossa fé, principalmente nos dias atuais, e é um texto que, sem se aprofundar muito, eu quero meditar bastante acerca do que ele fala bem no finalzinho desse versículo, que ele fala assim que contudo, ele era perplexo, mas não desanimado. E é justamente esse o ponto que eu quero refletir, que é o desânimo, pois o desânimo tem sido aí um grande combatente contra a fé cristã atualmente, né? Tem tantas pessoas que ingressaram na fé, entregaram a vida para Jesus, mas paralisaram, regrediram, às vezes até mesmo se afastaram da presença do Senhor por causa do desânimo, e tantos outros que, mesmo que não tenham se afastado da presença de Deus, deixaram de viver os propósitos do Senhor por causa do desânimo. O desânimo ele faz total diferença na nossa caminhada da fé, e é extremamente importante você sempre ficar atento com essa crise de desânimo que muitas das vezes vai se fazer presente na vida do cristão, por mais fiel que ele seja. E é interessante que na tradução da King James, essa palavra desânimo vai ser descrita como a falta de esperança, porque a falta de esperança é a base do desânimo. Quando você perde a esperança em alguém ou em algo, você provavelmente vai ficar desanimado para continuar investindo naquilo ali. Então você tem que tomar cuidado com o desânimo. Deus ele considera o desânimo um inimigo tão perigoso que uma das maiores exortações que Jesus dava para todos aqueles que procuravam ele ou a ajuda dele é: tende bom ânimo. E é algo que ele falava até mesmo no Antigo Testamento, sempre quando ele chamava alguém, sempre quando ele dava uma promessa para alguém, ele sabia que aquela pessoa, para perseverar, tinha que se manter animada na fé, e ele sempre falava: tem de bom ânimo, eu serei contigo, esforça-te e tem de bom ânimo. Ele falou isso para Josué, para Gideão, para Moisés, para praticamente todos os profetas do Antigo Testamento. Ele continua com essa mesma fala para as pessoas que se aproximam dele ali no Novo Testamento. Então você tem que tomar cuidado com o desânimo. Se você colocar sua esperança em pessoas ou em algo, provavelmente essas pessoas ou algo a qual você coloca a sua esperança vai acabar te frustrando, você vai ficar desanimado. E o desânimo é um inimigo tão perigoso porque muitas das vezes ele vai ser inevitável. O desânimo pode vir sobre a vida de qualquer pessoa que esteja na presença de Deus, por mais que a pessoa tenha uma vida de consagração ou tenha uma fé genuína. Muitos homens de Deus dentro da própria palavra do Senhor passaram por desânimos. Elias, ele ficou desanimado em um ponto da sua jornada na fé, no seu ministério, e tantos outros também, né, que acabaram desanimando ali. Alguns conseguiram se reerguer ali na fé, outros infelizmente não, como é até hoje. Mas o desânimo é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele pode ser muito nocivo para a nossa fé, pode nos prejudicar muito. Muitas pessoas param de viver o melhor que Deus tem para elas por causa do desânimo. E uma coisa interessante acerca do desânimo, acerca de ter bom ânimo também, é que muitas das vezes as pessoas elas não conseguem entender que a gente tem que se manter animado mesmo mediante as adversidades. Às vezes as pessoas elas acham que para elas se manterem animadas elas têm que ter algum motivo para sorrir. O próprio texto nos revela isso, que Paulo ele diz assim, né? Contudo perplexo, mas não desanimado. Então, a adversidade faz parte da vida cristã, e as adversidades ou o nosso estado de espírito, se a gente vai estar feliz ou não, isso não pode definir o nosso ânimo, isso não pode definir se a gente vai perder ou não a esperança nas coisas do Senhor. Então
entenda uma coisa, você tem que manter um bom ânimo, mesmo que você não tenha motivos para sorrir, porque a nossa esperança não está baseada na circunstância que a gente vive, mas sim no Deus que nos chamou. Então eu quero encerrar essa reflexão falando para você que você tem que colocar sua esperança em Cristo Jesus. Se você colocar sua esperança em Cristo Jesus, você não vai ser vencido pelo desânimo. Você pode até passar por momentos de tristeza, de angústia, de perplexidade, mas se a sua esperança for verdadeiramente Cristo, então não importa o que as pessoas vão fazer ou o que você vai sofrer por causa das pessoas ou por causa da circunstância, você vai permanecer firme na presença do Senhor. Então não desanime, se apegue ao Senhor, que Jesus possa ser a esperança do seu coração para te ajudar a perseverar até o final, pois para todos aqueles que perseveram até o final tem uma promessa maravilhosa do Senhor. Ele diz, quando ele chama ali os discípulos, ele fala assim: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Então há salvação em Cristo Jesus para aqueles que perseveram até o final, para aqueles que não desanimam na sua caminhada cristã. Essa era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possa te dar um bom ânimo para você prosseguir aí na sua caminhada da fé. Amém? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Amém.